Olá, me chamo Dinrê Gomes, sou estudante de Letras em Inglês na Universidade Federal de Alagoas e hoje vou apresentar minha análise intitulada Educação e Igualdade, o impacto da qualidade educacional na promoção da justiça social. Para a introdução ao contexto que ocorreu no curso Read and Learn, Estratégias de Leitura em Inglês, com duração de 32 horas, lá na Faculdade de Letras, na UFAL, e esse processo foi ao decorrer de 3 aulas de 90 minutos, que ocorreu nos dias 10, 12 e 17 de setembro. E nesse processo tivemos em média 12 estudantes. Nessa primeira imagem foi da segunda aula e nessa segunda imagem foi da terceira aula. E a foto que nós registramos da primeira aula está no penúltimo slide, que eu vou mostrar posteriormente. Aqui eu estabeleci como objetivo promover reflexão a respeito de como a educação pode impulsionar a igualdade, como também avanços sociais em diversos âmbitos, por exemplo, o âmbito ambiental, financeiro, cidadão e emocional. E para essa temática é bastante importante a gente mencionar o seu valor, né? Porque ela abrange questões de cidadania e é importante ressaltar que a educação vai além da ascensão econômica, porque ela também abrange o desenvolvimento do caráter. Então, eu quis incentivar esse questionamento. Qual é o real impacto de educar para a justiça social? Referente à metodologia, nós trabalhamos com 3 planos de aula, focando no gênero artigo científico, e trabalhamos as estratégias de leitura skimming, scanning e guessing by the context. Para isso, eu utilizei 3 textos. O primeiro era sobre ensinar para a justiça social no ensino superior. O segundo fazia um comparativo entre a educação pública e privada no Brasil. E o terceiro era um site da ONU chamado The Global Goals, com foco no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4, que é a meta 4, né? E também, como resultado, eu analisei 9 produções dos estudantes. Na metodologia, no plano de aula 1, a gente utilizou o texto The Global Goals, Sustainable Development Goals, que era esse site. Então, o objetivo dessa aula era sobre ensinar e aprender sobre skinning e scamming. Então, eu fiz algumas perguntas para os estudantes, que eram: qual a temática do texto, quais são as metas mencionadas no texto, quais palavras indicam a temática do texto e as metas mencionadas. Depois disso, que os estudantes fizeram essa atividade, a gente teve uma correção em duplas durante 5 minutinhos e para gerar discussão entre eles, né? Ver se eles concordavam, discordavam suas respostas. E depois disso, nós fizemos uma correção coletiva com a sala inteira para a gente discutir as suas percepções também. Aí aqui eu tem um excerto um trecho do diário da aula 1, em que eu escrevi: os estudantes disseram que reconheceram as palavras parecidas com o português, olharam para o título, procuraram palavras cognatas, entre outros. Nesse sentido, eu expliquei que eles utilizaram as estratégias chamadas skimming e scanning. Referente ao plano de aula 2, a gente utilizou aquele texto de ensinar para a justiça social no ensino superior. E aqui o objetivo da aula era aprender sobre as características de um abstract e revisar skimming e scanning. Então, eu fiz as seguintes perguntas: qual é a temática do artigo, né, que fala sobre a estratégia de leitura skimming, o que o artigo apoia, também skimming, e o que as narrativas demonstram. Skimming e scanning a gente pode ver também na primeira questão, que eles podem procurar as palavras-chave, né, para analisar a temática do artigo. E a gente fez uma divisão dos estudantes em equipes para buscar o significado de algumas palavras que eram termos específicos do artigo para ajudá-los na interpretação do texto. E depois disso, eu expliquei a eles a estrutura do abstract, para que nós possamos entender esse gênero textual do artigo científico.
E aqui eu tenho um trecho da aula 2. Eu ressaltei para os estudantes que eles tinham acabado de ler um abstract e perguntei se eles já conheciam ou se sabiam as características desse gênero textual. Um aluno respondeu que sim, tem a metodologia, o contexto, o objetivo do estudo, etc. Nesse contexto, apresentei as características principais do abstract. E aqui eu gostaria de mencionar que é muito importante a gente buscar o conhecimento prévio do aluno, né? Porque assim a gente pode ter uma construção do conhecimento mais efetiva, mostrar ao aluno que ele é capaz de pensar, que ele pode trazer esses conhecimentos para a sala de aula, né? E aqui, referente ao plano de aula 3, o objetivo foi aprender sobre Guessing by the Contest, e foi uma aula muito divertida porque a gente fez o desafio do texto Elanomio foi para a vírgula. Então, eu orientei os alunos a pensarem nas palavras como um conjunto e que elas somente serão decifradas se entenderem o contexto. Então, o texto era esse, com palavras totalmente inventadas, e as palavras só poderiam ser decodificadas se elas fossem aplicadas a um contexto. Elas não têm uma exatidão, não tem resposta exata, entende? Mas pelo contexto a gente consegue entender o que elas significam. Então foi um desafio muito legal. Cada estudante deu uma resposta diferente, mas que todas as palavras puderam se encaixar nesse contexto, porque faziam sentido da maneira que eles interpretaram. Então foi bastante divertido ver as concordâncias e discordâncias nessa atividade. Sobre o plano de aula 3, a gente usou esse texto, né, que fazia um comparativo entre a escola pública e privada no Brasil. E fiz uma atividade com as seguintes perguntas. Qual é a temática do abstract? Quais palavras indicam a temática geral? Quais foram os resultados desse estudo? E utilizando o Guessing by the Contest, né? Escolha uma palavra que você não conhece e tente fazer suposições sobre o significado dela, aplicando a estratégia Guessing by the Contest. Isso analisando o abstract desse texto aqui. E aqui eu trouxe um trecho do diário da aula 3. Pude conferir que os estudantes tiveram facilidade utilizando as estratégias de skimming, scanning e também souberam aplicar guessing by the context. Por meio de perguntas direcionadoras, pedi para que eles explicassem exatamente como fizeram suposições sobre o significado das palavras no texto, as quais não conheciam. Referente à interpretação de dados, a compreensão foi analisada a partir dos diálogos em sala de aula. Então, analisei planos e diários de aula, interpretações sobre textos, experiências pessoais e coletivas, apontamentos e considerações, e especialmente produção de colagens com base em leituras dos textos, que serão mostradas posteriormente. Aqui nos próximos slides eu mostrarei um plano e diário de aula focado na qualidade educacional, né? Analisando esse aspecto, e depois um plano e diário de aula com foco na justiça social. Referente ao plano de aula 2, eu iniciei essa aula pedindo para que os estudantes escrevessem uma situação em que eles se sentiram prejudicados em um ambiente escolar ou acadêmico devido à ausência da qualidade educacional. E como resposta, eles falaram que as escolas não possuíam professores, tinham escolas com professores sem preparo, tinha falta de estrutura na escola, professores sem formação continuada e especialmente falta de aulas dinâmicas. Os estudantes ressaltaram bastante esse aspecto, né? Que muitas vezes os desmotiva a manterem um ritmo no estudo, porque eles não têm inovações nas aulas, não têm dinâmicas nas aulas. É sempre a mesma coisa. E aqui, referente à interpretação de dados do plano de aula com foco na justiça social, eu quis incentivar o letramento crítico por meio das seguintes perguntas. Vocês acham que ensinar para a justiça social é um tópico válido? Por qual motivo? Como as crenças pessoais influenciam esse ensino voltado para a justiça social? Por qual motivo é importante desconstruir crenças limitadoras? E como resposta, os estudantes disseram que ensinar para a justiça social é realmente importante,
porque envolve a cidadania e promoção social, e também concordaram que as crenças pessoais influenciam, né? Porque essa questão de crenças pessoais foi mencionada em um dos textos que nós lemos sobre o impacto dessas crenças pessoais no ensino para a justiça social e como ela pode ser impactada, né, por meio dessas crenças, como essas crenças limitam ou impulsionam a justiça social. E a gente concordou na sala de aula que se há preconceito ou mente fechada em relação às novas ideias na sociedade, a gente não consegue ter essa justiça social efetivamente. E nessa questão do meio acadêmico escolar, uma questão foi ressaltada, que alguns docentes optam por não ensinar tal conteúdo, por achar que tal visão não é de acordo com determinada, ou que alguma temática é muito é um tabu, né, não merece ser discutida. Então essas questões impactam negativamente ou positivamente a justiça social na sociedade. Então é uma questão a ser discutida. E aqui eu pedi para que os estudantes fizessem produções, colagens, mostrando suas interpretações de como promover justiça social por meio da educação. E aqui nessa primeira imagem nós temos a produção da aluna Cris. Ela disse que deve haver qualidade educacional e justiça social, independentemente da raça, da etnia, do gênero, da sexualidade, da classe social. Já na segunda imagem, a aluna Laura afirmou que investir em educação promove progresso econômico e também afirmou invista em educação. Já na terceira imagem, a aluna Lai afirmou que a educação é muito importante e na justiça social é uma forma de combater a desigualdade, agregando conhecimento que é fundamental. Além disso, é uma forma de garantir direitos sociais. E ela termina sua produção afirmando: todos merecem viver com dignidade. Isso porque durante as nossas aulas nós discutimos que a educação, né, envolve cidadania e, como eu mencionei anteriormente, ela vai além do progresso econômico, porque ela promove também uma educação do caráter, melhores impactos nos caráteres dos cidadãos. Então, se a gente tem essa educação voltada para a justiça social, nós teremos melhores cidadãos na sociedade, pessoas com consciência e que respeitam os outros. Referente às considerações, nós podemos afirmar que conscientizar sobre a promoção da justiça social por meio da qualidade educacional pode gerar uma transformação efetiva na sociedade. E também foi bastante evidente que a interpretação de artigos científicos utilizando as estratégias de leitura skimming, scanning e guessing by the context dos alunos foi muito positiva. Eles conseguiram aplicar essas estratégias de leitura. E aqui a gente tem uma foto do nosso primeiro dia de aula com os nossos estudantes. Muito obrigada. Aqui tem os meus contatos. Agradeço a oportunidade.